Sabe aquela dor nas juntas? Muita gente sente, mas o que será que está acontecendo ali dentro de verdade? Hoje a gente vai abrir a cortina para espiar o verdadeiro drama, um drama celular que rola nas nossas articulações conforme a gente envelhece. E o mais interessante, vamos descobrir por que essa história pode ser bem diferente para homens e mulheres. Tá, vamos direto ao ponto. Tem um fato médico que é, no mínimo, curioso. Doenças como osteoartrite e artrite reumatoide, elas são muito mais comuns em mulheres. Mas por quê? A resposta, olha, não está na superfície, não. Ela está escondida num nível bem mais profundo. Para a gente entender essa diferença, a gente precisa meio que virar detetive celular. A investigação vai levar a gente para dentro da articulação mesmo, onde está rolando uma batalha invisível, uma batalha que muda com a idade e, claro, com o sexo. Bom, então, quais são as pistas que os cientistas estão seguindo? Primeiro, a idade é o fator de risco número 1. Segundo, mulheres são de fato mais afetadas. E terceiro, o foco está num grupo específico de células do sistema imune, os macrófagos, que parecem ser os protagonistas nesse processo todo de inflamação crônica. Aliás, os cientistas têm até um nome para isso: inflammaging. É basicamente uma inflamaçãozinha constante, de baixo grau, que vem junto com o envelhecimento e que, com o tempo, pode causar um belo estrago. Então vamos conhecer os personagens principais dessa história. Pensa assim, dentro de cada articulação tem uma equipe de manutenção especializada, uma verdadeira tropa de elite do sistema imune. E no centro de tudo isso estão eles, os macrófagos sinoviais. Imagina que eles são tipo os zeladores e os seguranças da articulação, tudo ao mesmo tempo. Na maior parte do tempo, eles fazem um trabalho incrível, mantendo tudo limpinho e em ordem. Só que às vezes, principalmente quando a idade chega, eles podem ficar meio exagerados, sabe? Soam uns alarmes falsos que acabam causando inflamação e dano. E aqui tem um ponto super importante. Não é que existe um tipo de macrófago e pronto. É mais como se fosse um departamento inteiro. Essa imagem aqui dá uma boa ideia dessa diversidade. Mostra que lá dentro da articulação tem uma equipe completa, cada célula com sua função bem específica. Então, vamos conhecer esse elenco de células que os pesquisadores identificaram. Tem os macrófagos de revestimento, tipo os guardas da fronteira, os intersticiais, que trabalham mais no fundo do tecido, os derivados de monócitos, que são meio que um reforço que chega quando precisa, os infiltrantes e até umas células parecidas com osteoclastos. Cada um desses grupos tem um papel bem único e foi colocado, claro, sob o microscópio dos cientistas. Certo, mas como é que os pesquisadores investigaram esses milhares de pequenos suspeitos? Bom, eles fizeram o que a gente pode chamar de um censo celular de altíssima tecnologia, basicamente espionando a identidade de cada célula uma por uma. A técnica que eles usaram é uma coisa poderosíssima chamada CT-seq. Pensa que é como conseguir ler o RG molecular de milhares de células ao mesmo tempo. Isso permitiu ver não só que tipo de célula era cada uma, mas o que ela estava aprontando naquele exato momento. E para encontrar as respostas, a comparação foi feita entre 4 grupos bem definidos de camundongos: fêmeas jovens, fêmeas mais velhas, machos jovens e machos mais velhos. A ideia era justamente comparar esses 4 grupos para entender exatamente como a idade e o sexo mudam esse cenário celular lá dentro da articulação. E foi aqui, bem aqui, que a investigação teve uma baita reviravolta. Porque os cientistas descobriram que, ok, o envelhecimento muda as coisas para todo mundo, mas o jeito que as células envelhecem, esse não é o mesmo para machos e fêmeas. Mas antes da reviravolta, vamos ver o que era igual para todo mundo. Com a idade, certas coisas aconteceram nas articulações de todos os camundongos, não importava o sexo. Isso serve como uma base, sabe? Para a gente entender o que seria um envelhecimento padrão para essas células. E o padrão geral foi o seguinte: com a idade, em todo mundo, aumentou o número de macrófagos infiltrantes. Pensa neles como se fossem recrutas novos chegando na área. E, ao mesmo tempo, diminuiu o número dos macrófagos de revestimento, que são os veteranos, os residentes que já estavam lá há um tempão. Parece uma tropa de guarda, algo que faz parte do envelhecimento normal da articulação. Só que isso, como eu disse, é só o começo da história. A parte realmente fascinante é onde os caminhos de machos e fêmeas se separam. E se separam de um jeito bem drástico. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção nessas células imunes específicas, os macrófagos MHCI+. A função delas é basicamente apresentar ameaças para o resto do sistema imune.
como se fossem sentinelas. E o que os cientistas descobriram foi simplesmente impressionante. Nas fêmeas, com a idade, o número dessas células de alerta aumenta, já nos machos, diminui. É o completo oposto, uma diferença fundamental em como as articulações de cada sexo envelhecem. E cavando um pouco mais fundo, os cientistas acharam um motor por trás dessa mudança. É um subgrupo específico de células, as que expressam uma molécula chamada ARG1, que está ligada à regulação da inflamação. E adivinha? São justamente essas células que se acumulam nas fêmeas mais velhas e que praticamente somem nos machos mais velhos. Tá aí a explicação para essa diferença impressionante que a gente acabou de ver. Ok, então a gente tem essa diferença celular gritante. Mas como isso resolve o mistério original? Por que as mulheres têm mais artrite? Bom, a resposta está em como essas mudanças todas afetam aquela tal inflamação crônica, o inflammaging. Para entender isso melhor, a equipe de pesquisa fez uma coisa muito legal. Eles mapearam o que seria a carreira dessas células imunes. É como se eles traçassem o caminho todo, desde que a célula chega na articulação como uma recruta até ela se tornar uma veterana especializada no trabalho. E o que eles descobriram? Basicamente o engarrafamento celular. As células novas chegam, sim, mas o processo para elas amadurecerem e virarem células residentes especializadas fica travado, emperrado. Elas simplesmente não conseguem chegar ao destino final para fazer o trabalho que deveriam. E é justamente esse engarrafamento, essa falha no amadurecimento das células, que pode ser um dos grandes motores do inflammaging. Imagina só, um monte de células imaturas e meio perdidas presas na articulação. Elas acabam virando uma fonte constante de sinais de inflamação que, com o tempo, vão desgastando todo o tecido. Como os próprios pesquisadores disseram, essa descoberta não só ajuda a gente a entender as diferenças entre os sexos no envelhecimento, mas também cria toda uma base para novas pesquisas. Abre portas para a gente entender melhor e, quem sabe um dia, tratar de forma mais eficaz doenças como a artrite. E isso tudo leva a gente a uma pergunta final, que é super importante. Pensa bem, se a biologia do envelhecimento lá no nível celular é tão diferente entre homens e mulheres, será que os tratamentos deveriam ser sempre os mesmos para todo mundo? É uma questão que mostra o quanto é fundamental que a pesquisa médica leve o sexo em conta. Isso pode mudar tudo no futuro.